Oi, nono ano, mais uma aula. Coloquei para vocês cidades inteligentes. O próprio nome fala, cidades inteligentes são cidades voltadas a um futuro. Aí eu coloquei para vocês essa imagem, um estacionamento de bicicletas que fica nos Países Baixos, popularmente chamado de Holanda. Por que esse país chama Países Baixos e o certo é falar Países Baixos e não Holanda? Holanda, porque ficou conhecido mundialmente, na verdade é um pedacinho do país. E aqui é a imagem de uma placa que fica Santander, na Espanha, por isso que tem um banco chamado Santander, que vem nome espanhol, o banco é espanhol. Aqui, então o que é um crescimento sustentável? Crescimento sustentável é quando a população, ela tira, população, o ser humano tira da natureza algo que possa se render para que ele possa se virar ou viver em condições naturais. Então, assim, atualmente muitas cidades se voltam para o crescimento econômico sustentável, ou seja, tirar da natureza, mas sem poluir. Uma prosperidade de seus habitantes, tornando assim, dando melhor qualidade para os seus habitantes, e cada vez mais, aqui no caso, conectadas e autorizadas, são as chamadas cidades inteligentes. As cidades inteligentes é quando você tem uma gama de informações aonde a população ela é voltada para um futuro que lhes vai proporcionar um desenvolvimento sem agredir a natureza. Aqui eu coloquei para vocês Santander, na Espanha. Santander, na Espanha, olha, é um modelo de cidade inteligente. Por quê? Porque tem sensores que sabem sobre a qualidade do ar, quando o ar está insuportável, com relação à fuligem. Durante, por exemplo, uma época mais seca, a coleta de lixo na Espanha, a situação do trânsito, então se algumas ruas estão com um maior fluxo, esses sensores eles vão indicar outro caminho através do celular, aonde você vai poder chegar sem passar por uma situação de trânsito. A iluminação pública, né, se tiver algum problema de uma lâmpada estar queimada, já tem uma central que vai informar sobre isso. Aqui vocês têm a imagem de coletas de grandes contêineres, que é onde as pessoas já são acostumadas a separar o lixo do lixo orgânico, né? Então isso é um exemplo de cidade inteligente. Aqui no Brasil, poderia colocar para vocês Curitiba. Curitiba tem vários aspectos de cidade inteligente, em relação a reciclagem de lixo, a transporte urbano e coletivo de uma boa qualidade. Aqui, Santander, na Espanha. Santander, então os sensores permitem que você saiba aonde tem também, por exemplo, o acidente de trânsito. Então esses sensores vão te ajudar a diminuir o fluxo, né? A intensidade de luz, por exemplo, se tem horários de ônibus, etc., que estão muito fluxo. Informações sobre trânsito, você tem essas informações pelo seu celular, né? E várias placas com luminosas. Zonas de poluição são disponibilizadas em tempo real para os cidadãos por meio de um aplicativo. Então você recebe pelo celular as informações de como está a sua cidade, que no caso aqui é Santander, na Espanha. Seria ideal que todas fossem assim, né? Aqui, esse é uma placa que se tem, né, nos trânsitos, aonde explica para onde você pode ir, melhor trânsito que você possa passar. Isso é comum na Espanha. Bom, agora sim, além de Santander, eu tenho outra cidade que fica na União Europeia, que são cidades
cidades de Países Baixos, que é a Holanda, aonde as cidades, gente, também são consideradas com infraestruturas inteligentes. Então, assim, eles estimulam o uso de bicicletas. Por quê? Para qualidade de vida. Na década de 70, o governo dessa região, deixa eu passar a imagem para vocês entenderem e eu vou explicando. Na década de 70, o próprio governo ele desestimulou o uso do carro. Na Holanda, pouquíssima gente tem carro. Olhem o tanto de bicicleta. Por quê? Primeiro, o país é pequeno. Segundo, o país é plano. E isso faz com que o governo desestimulou para que não poluísse o uso de bicicleta. Na década de 70, houve um aumento muito expressivo mundialmente do petróleo. O governo taxou os veículos muito caros, então para você comprar um carro em Holanda, no Países Baixos, é caríssimo. Então a população brasileira se transporta ou de bicicleta ou de barco. Aqui, outra imagem são depósitos, né? As pessoas param aqui, não é depósito, seria um tipo garagem, tipo uma garagem de bicicleta, mas não é garagem, tá? Mas as pessoas param aqui para estacionar, para ir trabalhar nos grandes centros dos países da Holanda. Aqui outra imagem maravilhosa que se usa muito na Holanda, esses barcos, né? Essas hidrovias, tá? Perdão, que eu ia falar ciclovias, mas ciclovias são paralelas, mas as hidrovias são transportes que não poluem, são transportes limpos. Existem até em Países Baixos, que é a Holanda, barcos casas. É comum ter isso lá. E isso faz com que na Holanda eles não poluem. O índice de poluição também é muito pequeno. Outra imagem para vocês verem, o tanto de barcos que eles usam, né, nesses canais para poder se locomover de uma região para outra. E aqui, então assim, para terminar, a Holanda é um país amigável às bicicletas, ou seja, elas interagem ao trânsito, né? Interagem assim, os visitantes se surpreendem porque eles não priorizam jamais os automóveis, mas para não priorizar os automóveis tem que ter boa infraestrutura. Então, investimento em educação, leis, né, protetivas alcançam a Holanda como as primeiras posições em rankings internacionais de países mais amigáveis à bicicleta. Ou seja, a Holanda é um país, né, que mostra para o mundo que é possível, sim, não degradar, não poluir e usar um meio de transporte bem barato. E aqui, quase para encerrar, a produção de energia eólica na Holanda. Como o país é extremamente pequeno, né, e tem uma população muito grande em relação ao tamanho do país, a Holanda tem uma população gigante, é o país que tem, em proporção de terras, uma população maior que tem na Europa, em proporção de terras, porque é muito pequeno o território, mas tem uma população gigante. Aqui vocês têm, são cataventos, né, assim dizendo, que são produtores, né, para geração de energia eólica. Reparem que está no mar. Então, uma das alternativas que a Holanda fez. Na Holanda, como o território é pequeno, eles foram drenando as águas e começar a ampliar parte do seu território. Mas como assim? Tiraram a água, foram drenando e ficou um pouco maior o território. De novo, a geração eólica e é um exemplo para se mostrar de um país que não polui, é um país que visa termos naturais, bem-estar da população e tem uma longevidade muito grande. Índice de mortalidade infantil bem baixo. Encerro por aqui, né, com essa imagem belíssima dos Países Baixos, popularmente chamado de Holanda, que são
a geração de eólica do país. Obrigada.